Você fez uma analogia interessante sobre os números da pandemia e sobre os números da economia, sobre o alarmismo de determinadas instituições e sobre o alarmismo dos economistas. E disse uma coisa interessante, que dá para fazer um paralelo aqui, que a pandemia está estabilizada. Eu vou fazer uma pequena analogia. Eu que estou sempre correndo atrás da balança, eu geralmente costumo fazer regime de quando em quando. Às vezes você está engordando demais. Você pode fazer um cálculo todo mês e percebe que você está engordando, abusando, principalmente em época de pandemia, 3 quilos por mês. É muita coisa. Você precisa se controlar. Você entra num regime. Você entra nesse regime e você percebe que no segundo mês, não é um regime tão estrito, você passa a engordar só 2 quilos por mês. Caio, você não está emagrecendo. Você está deixando de engordar naquela velocidade. As taxas de mortalidade no Brasil, infelizmente, por conta do coronavírus, ainda são alarmantes, embora a aceleração tenha diminuído. E isso dá para fazer um paralelo com a economia, porque, embora comparando com o mês passado, a nossa queda não seja tão grande, aqui estou falando mês passado, os dados são de maio e abril do IBGE, isso não quer dizer que houve um solavanco que vai catapultar a economia do Brasil em direção a uma retomada completa. Não. Nós precisamos ter muita serenidade nisso, até para que a gente não tenha expectativas maiores. Não podemos esquecer do otimismo de 2008. Eu achei a analogia excelente, eu concordo com a tua análise nesse sentido. Obviamente, ninguém está celebrando aí os números da pandemia. A gente tratou isso num debate anterior, falando inclusive na taxa de transmissão do vírus, que hoje em dia está em 1,03. Parece uma boa notícia, mas ainda significa que a cada 100 pessoas contagiadas, essas 100 pessoas infectam outras 103 e assim sucessivamente. Ou seja, a pandemia ela não está totalmente sob controle, mas seguindo aí inclusive manifestações da OMS, o Brasil está com uma janela de oportunidade sim, se nós pensarmos obviamente em bloco, não é a melhor forma de pensar a pandemia, mas se nós pensarmos o país em bloco, a gente está com uma oportunidade sim de colocar a taxa de transmissão para um número menor que 1 e considerar a pandemia sob controle, ainda que o platô, né, então o número de óbitos ainda esteja elevado. Mas o mais importante é controlar, vamos dizer assim, o contágio generalizado e fora do controle. Esse é o primeiro desafio em relação a isso, só para deixar isso muito claro. Eu acho importante também, você trouxe um dado que eu também tinha recuperado de 1990, né, que foi aquele solavanco de 4,4%. Né, o Brasil vivia uma situação de hiperinflação. Um pouco antes disso, em 81, a gente teve uma queda de 4,3%. E antes disso, o principal solavanco na economia, ele se deu em decorrência da grande crise financeira global, né, do crash da Bolsa de Nova York em 1929, que impactou a nossa economia, uma queda de 2,1% em 1930 e 3,3% em 1931. Agora, o que é interessante a gente observar aqui? Óbvio que os efeitos da pandemia do novo coronavírus e da consequente paralisação econômica, eles não vão só ser sentidos em 2020. Então, é interessante a gente considerar o bloco 2020, 2021. O tal mundo pós-pandemia, do novo normal, esse tipo de coisa. Vamos pegar então, analisando os 2 anos, a projeção do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Ele diz o seguinte: retração de 9,1% esse ano, certo? Crescimento de 3,6% no ano que vem. Isso dá um saldo, não é assim que se faz essa conta, obviamente, isso é uma conta de padaria, mas dá um saldo de 5,5% de queda, certo? Se nós pegarmos as projeções do Boletim Focus, aqui para usar as do mercado, que não é nem do governo, nem dos órgãos multilaterais, a gente vai ter uma retração de 5,95% esse ano, com um crescimento de 3,5% ano que vem. Então, isso dá menos 2,45%. Só para efeito de comparação, e depois a gente pode estender um pouquinho mais isso, e até para animar o espectador da CNN, o Brasil passou por uma situação pior há alguns anos. Governo Dilma Rousseff, desastrado governo Dilma Rousseff, 2015 e 2016, retração do PIB em 2015, 3,5%, retração do PIB em 2016, 3,3%. Então a soma é 6,8%, quase 7% de retração. Ou seja, nem no cenário mais pessimista
em relação à pandemia do novo coronavírus, a gente vai ter algo análogo ao que aconteceu em 2015 e 2016, sendo que os outros índices econômicos, então, inflação, na época de Dilma estava acima de 10%, desemprego estava crescendo também, alta histórica de juros. Hoje a gente tem uma baixa histórica na inflação, uma baixa histórica em juros, né? E os mais vulneráveis estão sendo, pelo menos até o momento, aí, vamos dizer assim, protegidos por um programa de renda mínima que é o auxílio emergencial. Então, existe uma diferença gigantesca aqui e uma situação que está sendo vendida para o grande público como inédita já foi superada em anos anteriores, pelo menos se a gente analisar os números macroeconômicos. Claro que o cenário é diferente, tem a questão de ser uma pandemia global, mas assim, somos brasileiros e não desistimos nunca, né, doutor? Nunca, nunca, nunca mesmo. Mas agora os números gritaram, hein, Caio? Porque você torceu eles bastante. A gente pegar uma projeção para o ano que vem é uma projeção muito vaga. Se a projeção do começo do ano para o final do ano, a expectativa do PIB já é algo que muitas vezes sofre uma série de fatores que vão alterar essas projeções, para um ano que vem é uma expectativa muito efêmera. Não dá para a gente calcular isso, para a gente fazer uma expectativa aí na média de que a queda vai ser só 3,5%. Mais uma vez, espero que seja. Espero, do fundo do meu coração, que nós tenhamos uma recuperação econômica rápida. Mas a gente também não pode olhar, Caio, apenas para os números absolutos. A gente precisa ver o que está acontecendo na real economia. E o que está acontecendo na real economia, sempre há uma distinção. Nos Estados Unidos se fala the Wall Street and the Real Street, né, que é a rua onde tem as grandes casas de comércio, seria o equivalente aqui à nossa Faria Lima, e a economia real. Na economia real, o que a gente está vendo agora é um aumento de 26% no número de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós tivemos, da terceira para a quarta semana de junho, um aumento de 675 mil pessoas desempregadas, um número que chega ao total de 12,428 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esse número vem se somar à taxa da informalidade, que se mantém estável na pandemia, de fato, passou de 33,9% para 34,5%, mas que ainda é uma taxa extremamente alta para um país como o Brasil. Ora, de fato, nós enfrentamos algumas crises, e a crise do governo Dilma, ela passou e ela está inexoravelmente ligada à crise do ciclo das commodities. Tem um desaquecimento do mercado internacional e a economia do Brasil, infelizmente, é completamente dependente do mercado internacional, porque nós ainda somos uma economia exportadora. E quando o preço da commodity, quando o preço de grãos, de aço, de carvão e de outros bens, eles caem, o Brasil deixa de ter essas receitas, o que se agrava com a enorme crise política que aconteceu na época. Claro que houve uma retomada, mas foi uma retomada muito tímida. Toda a retomada que se esperou durante o governo Temer, e principalmente durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, simplesmente não existiu. Ora, vamos lembrar desse número do ano passado. A projeção chegou a ser um PIB de 3,5% e fechou com 1,1%. Não dá para a gente acreditar que a gente vai ter um milagre. Milagres geralmente não existem e quando existem, trazem um preço muito grande a ser pago e vai ser pago pela população mais vulnerável das faixas mais baixas do Brasil. Doutor, eu concordo que as previsões elas não são ciência, né? Já tratamos aqui da diferença entre estudos e verdades científicas, né? Mas é que, como você trouxe, aí, como estamos tratando necessariamente de previsões, eu achei que estávamos na mesma página aqui e que eu tinha uma licença poética para trazer outras previsões. Mas, de certa forma, eu acho importante sinalizar um pouco de otimismo para o espectador, até porque quem consome informação só está consumindo pessimismo esses dias. A gente sabe que existe um movimento muito grande de torcida contra o governo que acaba se tornando torcida contra o Brasil. Mas, voltando a falar dos números macroeconômicos, é muito importante a gente pontuar os aspectos positivos da situação agora. A gente tem uma situação de juro, com uma baixa histórica, com a taxa Selic a 2,25%.
né? Com tendência de queda, os analistas estimam que ela vai cair para 2%. Isso coloca a inflação totalmente sob controle. Na verdade, gera um problema que é quase inédito, que é colocar a inflação muito abaixo do centro da meta. Então, isso cria uma necessidade para o Banco Central, inclusive, de se justificar. Só que o lado bom de uma inflação baixa é que a economia não corrói o poder de compra do povo trabalhador, especialmente dos mais vulneráveis. A gente estava falando aqui no fenômeno de bancarização de milhões de pessoas. Imagina, a gente tem milhões e milhões de cidadãos brasileiros que não têm acesso à conta bancária, muito menos a investimentos financeiros. Então, necessariamente, o dinheiro que eles têm perde valor diariamente, certo? Falamos já de inflação, falamos do problema de renda mínima. Em junho, houve um recorde na arrecadação tributária do governo. Ora, isso é sintomático de uma economia que está aí se recuperando. E você falou, o Brasil realmente tem essa vocação exportadora, somos uma economia exportadora e as estimativas para a balança comercial permanecem acima de 50 bilhões de dólares de superávit. Então percebam que o cenário ele é muito distinto de outras ocasiões. E claro, os números de desemprego são os que mais assustam. Teve um período, no auge da crise, em que 2 milhões de brasileiros perderam os seus empregos de carteira assinada em 5 semanas. Isso é muita coisa. Só que se a gente olha para as projeções, inclusive eu dei uma dessas projeções aqui do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o cenário pessimista falava em dobrar o número de desempregados. Diferente do número do IBGE concreto que você trouxe. A previsão falava no dobro, ou seja, o desemprego saltando para mais de 23%, 24%. E esse é um cenário terrível, mas era um cenário plausível, pelo menos naquela época. Então, as coisas elas estão caminhando. Você criticou aí o crescimento do PIB, mas vamos lembrar que teve retração na participação do setor público, retração de 0,4% na participação do governo nisso. Ou seja, foi um PIB alavancado pelo setor privado, que cresceu 2,2% na formação bruta de capital fixo. Isso é investimento privado. O consumo das famílias cresceu quase 1,8%. A gente teve 640 mil empregos gerados com carteira assinada no passado. Então, é daí que a gente parte. Agora, a gente precisa do auxílio realmente do Congresso Nacional para fazer reformas estruturais e para mexer na coluna da despesa. Isso é o mais importante. Eles estão sempre só preocupados com a arrecadação e fazer o governo federal pagar a conta de estados, municípios e campanhas políticas.